pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara, sou professora de Química aqui do SCAC e nós vamos dar início ao nosso preparatório Pré-ENEM. Gostaria de agradecer ao Cabo Tel pela iniciativa, por proporcionar esse Pré-ENEM gratuito para vocês e aos nossos patrocinadores também, Igreja Batista Vida, o RASE e Arena Granhal. Vamos começar então o primeiro módulo de Química com o conteúdo de estados de agregação da matéria. Quando a gente vai estudar Química, a gente precisa entender que nós vamos estudar a matéria, e a matéria é a constituição de tudo o que nós temos no universo. Seja a mesa de madeira, uma janela de vidro, tudo isso é matéria. Então, o conceito básico de matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um determinado volume. Só que nós precisamos entender que essa matéria pode apresentar-se nos três estados físicos: estado sólido, líquido e gasoso. Obviamente que no estado sólido é muito mais fácil que a gente perceba que um determinado material possui massa e volume. Então, uma cadeira, uma mesa, um lápis, basta compreender o espaço que ele ocupa no universo ou colocar a massa, o peso dele numa balança, por exemplo. No estado líquido e gasoso, isso é um pouquinho mais complicado. No caso do gás, por exemplo, a maneira mais fácil de perceber que o gás tem massa é se a gente considerar uma bola de futebol, por exemplo, cheia, submeter ela à medida de massa e depois esvaziar essa bola e colocar novamente ela em cima da balança. A gente vai notar uma diminuição da massa. Isso significa que o volume de gás contido ali dentro realmente exibe massa, ok? E com relação a esses três estados de agregação da matéria, nós precisamos entender que a agregação está associada à proximidade das moléculas. Então, no estado sólido, como vocês podem ver aqui, nós temos partículas muito próximas, formando um sólido muito organizado. Como consequência disso, a energia cinética das partículas fica comprometida. Tá, mas o que é energia cinética? A princípio, eu quero que vocês associem o conceito de energia cinética a movimento. Então, imagine que num sólido as moléculas estão muito próximas e essa proximidade faz com que a mobilidade entre elas, a mobilidade das partículas, fique comprometida. Então, eu tenho baixa energia cinética e elevadas forças de coesão. Essas forças de coesão são forças atrativas e qualquer força atrativa ela está relacionada com a distância. Então, no caso de estado sólido, como as moléculas estão muito próximas, a interação, a força atrativa entre elas é muito grande. A gente pode falar que o estado sólido é o estado onde nós temos a maior organização entre as partículas. O estado líquido é um estado intermediário, onde as moléculas apresentam mais mobilidade do que no estado sólido. Elas têm mais energia cinética e, como consequência, forças de coesão, ou seja, forças atrativas, mais baixas. Por quê? Com o aumento da distância entre as moléculas, as forças atrativas perdem intensidade. No estado gasoso, nós temos o estado mais desorganizado, onde a energia cinética das moléculas é máxima, uma vez que elas estão o mais afastadas possível. O gás, inclusive, tem uma característica de ocupar todo o volume disponível. Então, como é possível ver no exemplo que eu coloquei para vocês, nesse recipiente, todo o gás está distribuído ao longo do volume, do espaço que a gente tem aqui. Então, no estado gasoso, as partículas têm muita energia cinética, ou seja, muita mobilidade, capacidade de movimentação e baixas forças de coesão, porque, novamente, aumentamos muito a distância. Então, um resumo desses estados físicos é que no estado sólido, partículas muito próximas, muito agregadas. No estado líquido, um estágio intermediário, tanto de energia cinética quanto de forças de coesão. E no estado gasoso,
as moléculas encontram-se muito afastadas, consequentemente, elevada energia cinética e baixas forças de coesão, certo? Então, esses são os 3 estados físicos nos quais a matéria, de um modo geral, pode se apresentar. E existe a possibilidade de haver a conversão entre esses estados. Então, eu posso ter um material no estado sólido, e esse material vai passar para o estado líquido. É uma mudança de estado físico, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente abre o congelador, tira uma forma de gelo e coloca ela em cima de uma bancada. Com o passar do tempo, o aumento da temperatura do freezer com relação à bancada, a gente percebe a transição da água no estado sólido para o estado líquido. Então, esse diagrama aqui é o diagrama de mudanças de estado e ele demonstra todas as possibilidades pelas quais um material pode sofrer transformação. Lembrando que essas transformações, elas são apenas na mudança de estado, certo? Então, as partículas estão apenas se afastando ou se aproximando. Quando a gente sai do estado sólido para o estado líquido, o nome do processo, o nome da transformação física é fusão. Fusão está associada a derretimento. Então, quando eu pego uma placa metálica e submeto ao processo de fusão para a produção de um outro material, com uma outra forma, por exemplo, tá ok? Então, fusão é a passagem do sólido para o líquido. Se nós temos a passagem do líquido para o gasoso, o processo é vaporização. E aqui nós vamos pontuar que a vaporização pode acontecer de 3 formas diferentes, mas o nome geral para a passagem do estado líquido para o gasoso é vaporização. Quando nós estamos aí passando do gasoso para o líquido, nós temos a condensação. E aí um outro nome que é importante vocês anotarem é que condensação é sinônimo de liquefação. Então é quando um gás passa para o estado líquido. E quando isso acontece? Muitas vezes os gases, de modo geral, eles têm a capacidade de sofrer expansão ou compressão. Então, quando eu submeto um gás à compressão, observe, os gases estão com as suas partículas muito afastadas. Se eu começo a reduzir o volume disponível, essas moléculas vão se aproximar. Dependendo do quanto de pressão eu submeto esse gás, as partículas podem se aproximar tanto a ponto de chegarem aí ao estado líquido. É o que acontece lá com o bujão de gás, por exemplo. Se o bujão de gás estiver muito cheio e você sacudir, você vai ter a impressão de que tem líquido lá dentro. E realmente tem líquido lá dentro. Tanto que o gás é GLP, gás liquefeito de petróleo. Ele foi comprimido, ele foi submetido a uma diminuição do volume para que ele pudesse ser colocado, né, ser armazenado dentro do botijão. É mais ou menos isso que acontece também com os aerosóis, né, com o desodorante em aerosol. Quando a gente agita, a gente tem a impressão de que tem um líquido ali dentro. E realmente, o aerosol, ele foi comprimido e aquele volume gasoso foi submetido a esse armazenamento que aproximou tanto as partículas que parte delas conseguiram ocupar aí o estado líquido, certo? Ou estar no estado líquido naquele momento. Bom, sabendo disso, então, condensação, anotem aí, é sinônimo de liquefação, ok? Quando nós temos do estado líquido, a passagem do líquido para o sólido, o processo é solidificação, que consiste em encher uma forminha de água e colocar no freezer, por exemplo, ok? Então, essas transformações, né, essas mudanças de estado físico, elas podem acontecer de acordo com as mudanças de temperatura, certo? Aqui eu coloquei para vocês que nós temos a mudança do sólido direto para o gasoso. Ué, mas espera aí, não vai fazer estágio no líquido? Não, não vai. Existem exemplos, como por exemplo a naftalina e o gelo seco, que são substâncias que sofrem sublimação. Ou seja, naftalina, para quem não sabe, são umas bolinhas que são muito comuns, né, de serem utilizadas aí no fundo de armário, fundo de gaveta, e essas bolinhas, elas simplesmente desaparecem com o tempo.
Então, isso significa que essas bolinhas, elas estavam inicialmente no estado sólido e passaram diretamente para o estado gasoso, ok? Então, elas sofreram sublimação. Essa é a mesma analogia que acontece com o gelo seco. O gelo seco, ele é uma pedrinha de gelo, né? E ele é colocado na bebida com o objetivo de gelar. Só que ele não passa pelo estado físico líquido, certo? Ele sai do sólido direto para o gasoso. Por isso que o gelo seco, ele tem aquela fumacinha característica, né? Aquilo ali já é a sublimação do gelo seco. E uma informação importante é que, embora o nome seja gelo seco, a constituição do gelo seco não é água, ok? A água, a temperatura ambiente, ela apenas sofreria fusão, ou seja, o gelo ele apenas iria derreter na minha bebida. No caso do gelo seco, a sua constituição é CO2, gás carbônico, ok? Então ele tem a possibilidade aí de passar do sólido diretamente para o gasoso. O processo inverso também acontece, do gasoso para o sólido, e a gente também chama de sublimação. Em alguns materiais didáticos pode aparecer o nome ressublimação ou sublimação reversa, mas todos eles são sinônimos, ok? Agora é importante que a gente entenda que quando eu falei sobre energia cinética, sobre mobilidade das moléculas, a gente precisa associar essa energia cinética ao aquecimento ou resfriamento. O que isso quer dizer? Do sólido para o líquido, do sólido para o gasoso e do líquido para o gasoso, ou seja, esse sentido aqui da seta é o sentido do aquecimento. Ou seja, quando eu tenho o estado sólido com moléculas com baixa energia cinética e um estado totalmente organizado, se eu fornecer calor, se eu fornecer energia, as moléculas vão absorver essa energia na forma de energia cinética, ou seja, movimento. E aí as moléculas vão ficando mais agitadas, ok? Então o objetivo aqui é que vocês entendam que quando eu mudo de estado físico, eu estou mudando a energia cinética por causa de uma variação na temperatura. Então, esse caminho é o caminho do aquecimento, forneço calor para o meu sistema, as moléculas ficam muito agitadas e, consequentemente, eu aumento a desordem, ok? E aumento a energia cinética. E a rota inversa, que é a rota do resfriamento, é quando eu tenho as moléculas extremamente agitadas e, submetendo-as a uma diminuição de temperatura, eu consigo diminuir a energia cinética do meu sistema e sair de um nível de desordem para um nível mais organizado. Então, a temperatura é fundamental para que a gente consiga fazer essas mudanças de estado físico, certo? Bom, sabendo disso, vamos entrar no mérito aqui da vaporização que eu falei para vocês, que pode acontecer de 3 maneiras distintas. Bom, a primeira delas é a evaporação, é o nome mais comum, é o nome que a gente aprende lá em biologia quando a gente está estudando sobre o ciclo da água, por exemplo. A evaporação, pessoal, é um processo natural, ou seja, ela ocorre espontaneamente, sem necessariamente que eu interfira no meu sistema fornecendo energia na forma de calor. Esse processo natural é comum onde? Quando eu coloco uma roupa molhada lá no varal, ela vai secar sem a minha intervenção, certo? Quando eu passo um pano no chão, independente do quão úmido, né, do quão molhado tá esse chão, com o tempo ele vai secar, certo? Temos aí a evaporação que eu falei para vocês lá do ciclo da água. A água dos rios, mares e oceanos evapora, vai para a atmosfera e sofre condensação lá para a formação das nuvens, não é isso? Então, a evaporação é o processo natural, tá? É a passagem natural de qualquer material, né? Esse exemplo que eu dei para vocês foi o exemplo da água, do estado líquido para o gasoso.
A segunda forma de vaporização é a ebulição. Bom, a ebulição é um processo forçado, é um processo que requer energia. Bom, como é que acontece esse processo? Quando eu pego uma panela contendo água e submeto ela à chama do fogão, por exemplo, vou fazer um café, vou fazer um chá. Bom, eu forneci calor, eu forneci energia para essa água entrar em ebulição, ok? Depois nós vamos conceituar aí temperatura de ebulição, que é a temperatura na qual uma substância passa do líquido para o gasoso, ou estado vapor, né? E por último, nós temos aí a calefação, que também é um processo forçado, mas ele é um processo instantâneo. E esse processo instantâneo acontece quando, por exemplo, eu coloco uma panela muito quente em cima de uma superfície fria, uma superfície molhada. Ou quando eu faço um movimento com a mão, né? Sacudir a mão ali perto de uma panela quente. Mãe, a avó tem mania de colocar a mão na boca e colocar na panela para saber se o arroz secou. Ou colocar a mão na boca e colocar no ferro para saber se ele está quente. Aquele chiado característico significa que está acontecendo o quê? Calefação, que é a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Ok, pessoal? Bom, dada essa introdução, a gente pode compreender como que os três estados físicos da matéria, eles se comportam. O estado sólido, ele é caracterizado por forma fixa e volume constante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meio no qual o meu material se encontra, o recipiente no qual ele se encontra, não vai alterar a sua forma e o seu volume, certo? No caso do líquido, nós temos a forma variável. Por que forma variável? Se eu tenho água num recipiente cilíndrico, por exemplo, a água, por estar no estado líquido, ela vai se adequar ao recipiente. Se eu colocar num recipiente com outro formato, ela vai se adequar a esse outro formato. Então, a forma do estado líquido é variável, porque ela vai depender do recipiente no qual esse líquido está contido. E o volume? O volume é constante. Se eu tenho 500 ml de água e eu distribuo isso num balde, num copo, não interessa, eu continuo tendo o mesmo volume de líquido. Então, no caso do estado líquido, apenas a forma é variável, ok? E no estado gasoso, nós temos forma e volume variável. O que isso significa? Isso significa que o gás ele tem a característica de adequar-se ao recipiente no qual ele está contido, tanto em forma quanto em volume. Existe uma propriedade que é chamada de propriedade de difusão gasosa. E essa propriedade ela está relacionada com a capacidade do gás de espalhar-se e ocupar todo o volume do recipiente. Então, se eu tenho um desodorante e eu aciono a válvula desse desodorante, quem está lá no final da sala pode ser que demore um pouquinho, mas vai sentir esse cheiro. Por quê? Porque esse aerosol aqui, essas partículas aqui, elas vão se espalhar pelo ambiente, ok? Então, forma fixa, forma variável e volume variável para o estado gasoso. Líquido, apenas forma variável, e no caso do sólido, que é o estado mais organizado, é o estado onde eu tenho menor energia cinética, nós temos tanto forma quanto volume constantes ou fixos. Ok, pessoal? Então, com relação aos estados físicos da matéria, o que a gente precisa salientar são essas variações, no quão agregadas ou não as partículas estão. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as propriedades da matéria, ou seja, como é que é a matéria, tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, como é que ela vai se comportar, ok? Muito obrigada!